chega um ponto na jornada da vida em que uma pausa se impõe. Uma interrupção na busca incessante por validação, no esforço contínuo para agradar e na tentativa de se encaixar em moldes alheios. É precisamente nesse instante de cessar a corrida que, paradoxalmente, as peças começam a se encaixar de maneira mais harmoniosa. Reflita. Quantas vezes você se viu despendendo uma energia imensa para construir uma imagem que agradasse aos outros? Quantas vezes a ânsia por corresponder, por obter aprovação, por ser visto como bem-sucedido, o levou a se distanciar da sua própria essência? O que se segue não é apenas um relato, é um espelho. Reflete a minha experiência, a sua e a de inúmeras pessoas que já se sentiram perdidas na busca desesperada por sucesso num mundo que frequentemente valoriza mais as aparências do que a autenticidade. A noção de que deixar de se importar excessivamente com a opinião externa é um ponto de inflexão pode, inicialmente, soar arriscada ou até negligente. Fomos condicionados desde muito cedo a nos preocupar com tudo. O julgamento alheio, a trajetória profissional idealizada, as normas sociais, a popularidade digital, o desempenho constante. Contudo, será que essa programação cultural não está de forma sutil minando nossa vitalidade interior? Carl Jung observou que aquilo a que resistimos tende a ganhar força e persistir. Talvez resida aí uma chave fundamental. Quanto mais nos esforçamos para controlar, satisfazer expectativas e nos conformar, mais criamos barreiras internas e nos afastamos de quem verdadeiramente somos. Essa contemplação emerge de um discurso que ganhou ressonância por tocar em algo universal e profundo. Trata-se de uma filosofia de desapego, que não se confunde com indiferença, mas sim com liberdade interior. Inspirada por pensadores como Jung, Nietzsche e filósofos estoicos como Sêneca e Epicteto, essa perspectiva revela uma verdade muitas vezes difícil de confrontar. A descoberta de si mesmo só ocorre quando se abandona o esforço de ser outra, e é essa a exploração proposta aqui. Por meio de narrativas, reflexões e questionamentos, talvez inéditos para você, percorreremos juntos um caminho que se inicia no esgotamento e almeja o despertar. Mas, antes de tudo, permita-se respirar fundo e ouvir com abertura. Isto não é um convite à desistência, mas sim ao verdadeiro começo. Percebe como estamos perpetuamente em busca de chegar lá? Mas o que define esse lá? Desde a infância, somos treinados a perseguir metas externas, a nota perfeita, o corpo ideal, a carreira dos sonhos, o relacionamento de conto de fadas. Nossa existência se assemelha a uma corrida em uma esteira rolante. Movimento constante, mas sem avanço real. O filósofo Byung-Chul Han, em A Sociedade do Cansaço, diagnostica precisamente essa condição. Ele argumenta que vivemos em uma era onde a liberdade se converteu em uma forma de auto-opressão. Não há mais senhores externos, nós nos tornamos nossos próprios capatazes, exigindo performance, sucesso e otimização contínua. E essa autoexigência gera um cansaço profundo. Eu mesmo já percorri esse caminho, buscando incessantemente provar meu valor, demonstrar inteligência, produtividade, suficiência, tudo na tentativa de ser visto, reconhecido e aceito. O resultado? Ao final do dia restava um sentimento de vazio, pois a construção que eu erguia era uma fachada desconectada da minha identidade real. E quanto a você? Que partes da sua vida são moldadas pelo receio de não ser bom o bastante? Quantas escolhas são feitas não por serem autênticas, mas por parecerem seguras, socialmente corretas ou esperadas? O reconhecimento desse cansaço é o ponto de partida para a transformação. É o momento em que se percebe a insustentabilidade de viver para agradar, compreendendo que isso representa um lento suicídio emocional e que tentar ser alguém é a forma mais eficaz de esquecer quem se é. O estoico Marco Aurélio afirmava: ser tolice buscar o agrado alheio, sendo mais sábio viver em consonância com a própria natureza. Mas como alcançar essa harmonia em um mundo onde nossa natureza parece colidir constantemente com as expectativas externas?
A resposta é ao mesmo tempo simples e desafiadora. É preciso parar. Não parar de viver, mas parar de fingir, de travar batalhas que não são suas, de carregar fardos que não lhe pertencem. Interromper a tentativa de ser alguém para começar a resgatar quem você é. E essa redescoberta inicia-se no silêncio, no esvaziamento, na renúncia ao personagem construído. Exploraremos isso mais a fundo adiante. Você já experimentou a sensação de estar perpetuamente tentando se ajustar a um molde invisível? Aquele sentimento de que, por mais que se esforce para agradar, corresponder e pertencer, persiste um desconforto, uma cobrança, uma angústia latente. A realidade é que habitamos uma era onde o importar-se excessivo se transformou em uma prisão silenciosa. Importar-se demais com o que pensam, com o que esperam, com o que você deveria ser. Uma cela feita de expectativas, muitas vezes implícitas, mas profundamente arraigadas. Este texto nasceu de dias de introspecção sobre uma vivência comum, mas raramente analisada. O impacto de carregar o peso do mundo nos ombros sem que isso nos tenha sido solicitado. E mais crucialmente, o que emerge quando decidimos soltar essa carga. É sobre essa libertação que falaremos. Mas não espere soluções fáceis ou motivação superficial. Trata-se de uma jornada através das ideias de pensadores como Carl Jung, Nietzsche, Sêneca e Epicteto, e por meio de histórias de pessoas, antigas e atuais, que compreenderam, pela dor ou pela escolha, que o poder genuíno floresce quando se deixa de buscar a aprovação do mundo para viver alinhado ao próprio eixo interior. Vivemos tempos de adoecimento pelo excesso de imagem, onde o valor pessoal é frequentemente confundido com a capacidade de obter validação externa. A razão para isso não é obscura. Jung apontava que o grande dilema do homem moderno é a perda de conexão com seus instintos primordiais. Em essência, esquecemos quem somos porque estamos constantemente tentando nos adequar ao que os outros esperam. Essa desconexão gera um vazio, uma ansiedade persistente, sintomas de um afastamento radical daquilo que nos define como humanos. Tentamos incessantemente preencher esse vazio com reconhecimento, validação, curtidas, aceitação. Contudo, ninguém nos ensinou que esse vácuo não pode ser preenchido de fora para dentro. Ao longo desta exploração, vamos desconstruir esse ciclo vicioso. Vamos compreender por que parar de se importar, no sentido mais profundo, pode ser o catalisador de tudo. Não se trata de cultivar insensibilidade, egocentrismo ou indiferença. Trata-se de se libertar da ânsia por aprovação, de viver com autenticidade e, paradoxalmente, encontrar leveza e até mesmo sucesso quando se decide soltar o que nunca foi seu para carregar. A narrativa que se desenrola é a sua, a minha, a de todo ser humano que, em algum momento, confrontou o próprio cansaço e decidiu mudar o rumo. Imagine um jovem condicionado desde cedo a medir seu valor pelas notas escolares, depois pelo olhar de aprovação dos pais, pelo número de amigos, pelas conquistas profissionais, pelo salário, pela casa, pela aparência física, pelo parceiro ideal. Essa trajetória é familiar, quase universal. É também a história de um ciclo que só se encerra quando decidimos interrompê-lo. Sêneca ensinava que livre é aquele que vive de acordo com sua natureza, e não segundo a opinião alheia. Mas o que ocorre quando, desde a infância, somos treinados a depender dessa opinião para tudo? Tornamo-nos cativos da performance, do olhar externo, da expectativa alheia. Esse ciclo é insidioso. Não começa com grandes rupturas, mas com pequenas concessões diárias. Aceitar um emprego desalinhado porque é o certo, iniciar um relacionamento por medo da solidão, dizer sim querendo dizer não, moldar-se, para caber onde não há espaço para a sua verdade. Assustadoramente, isso é muitas vezes incentivado por aqueles que nos amam, que desejam o melhor, mas dentro de uma lógica falha. Nietzsche falava sobre a importância de tornar-se quem se é. Mas como alcançar isso se nunca fomos autorizados a sê-lo? A resposta, embora dolorosa, é direta. Primeiro, é preciso desaprender.
desaprender a buscar aprovação externa como fonte de valor, desaprender a usar métricas alheias para medir a si mesmo, desaprender a tentar ser amado por uma versão fabricada de si. Esse desaprendizado é o limiar da liberdade e o início de uma profunda jornada interior, talvez a mais árdua de todas. Nos dias atuais, essa prisão adquire novas configurações. As redes sociais, por exemplo, funcionam como vitrines incessantes de validação. O feed se torna um palco. A vida, uma performance contínua. Qualquer deslize pode ser interpretado como rejeição. Vivemos numa era onde a autenticidade parece arriscada, mas é fundamental. Somente quando ousamos ser quem somos, mesmo que isso implique olhares tortos, rejeição ou julgamento, começamos a construir algo sólido internamente. Epicteto lembrava que não são os eventos em si, mas nossa reação a eles que realmente importa. Contudo, se todas as suas reações são pautadas pelo medo da não aceitação, quem de fato está no comando da sua vida? Parar de se importar, nesse contexto, é um ato de coragem. O primeiro passo para sair dessa prisão invisível. E como todo ato corajoso, ele pode ser doloroso, pois abala estruturas construídas sobre ilusões, mas, em contrapartida, liberta. Como Jung sugeriu, a iluminação não vem da imaginação de figuras luminosas, mas da conscientização da própria escuridão. O passo seguinte é compreender a origem dessa necessidade de agradar e como ela se instala tão profundamente que nem percebemos sua influência modeladora. A necessidade de agradar é uma semente plantada na infância. Aprendemos cedo que o amor pode vir atrelado a condições. Sermos aceitos depende de nossa obediência, de quão bons somos, de quanto escondemos nossos impulsos mais genuínos. Assim se forma o que Jung denominou persona, a máscara social que utilizamos para navegar no mundo. A persona tem sua função, permitindo a vida em comunidade, a construção de relações e o desempenho de papéis. O problema surge quando nos identificamos excessivamente com essa máscara, perdendo contato com o self, o núcleo autêntico da nossa psique. Imagine uma criança que, ao expressar tristeza, é rotulada de fraca, ao mostrar raiva, é repreendida, ao ter dúvidas, é ignorada. Essa criança aprende a silenciar partes de si, a sorrir mesmo sentindo dor, a entender que ser amada implica ocultar aspectos da sua verdade. O tempo passa, ela cresce, estuda, trabalha, se relaciona, mas algo interno permanece incompleto. Um vazio que nenhuma conquista externa consegue preencher. Essa é a realidade de muitos adultos. Vidas aparentemente funcionais, mas marcadas por um vazio existencial inexplicado. Esse vazio é o custo de uma vida orientada para o agrado alheio. Jung afirmava: o que resistimos, persiste. O que aceitamos, transforma-se. Quando resistimos à nossa verdade interior, escondendo nossas sombras para agradar, elas não desaparecem. Aprofundam-se e, eventualmente, eclodem como crises, ansiedade, depressão ou manifestações psicossomáticas. A filosofia estoica também aborda esse dilema. Epicteto nos convida a discernir o que está sob nosso controle do que não está. A opinião alheia, por exemplo, foge ao nosso controle. No entanto, muitos baseiam sua identidade nesses fatores incontroláveis. É crucial reconhecer que a necessidade de agradar funciona como um mecanismo de sobrevivência, mas é uma sobrevivência que, a longo prazo, pode nos esvaziar por dentro. Encarar essa ferida é o primeiro passo para a cura, e a cura começa com a autopermissão. Permissão para ser imperfeito, para desagradar, para dizer não, para frustrar expectativas, para ser quem realmente somos, mesmo que o mundo não saiba como lidar com isso. No contexto atual, esse processo se torna ainda mais desafiador. Vivemos sob a égide da imagem, da performance, do sucesso calculado. Expor vulnerabilidade é quase um ato subversivo. No entanto, é precisamente essa vulnerabilidade que nos reconecta com nossa humanidade mais profunda. Quando paramos de nos proteger constantemente e de tentar agradar a todos,
abrimos espaço para o autoconhecimento. E com ele, surge um tipo de poder que independe da validação externa. Como diria Nietzsche, é preciso abandonar o projeto de agradar o mundo para encontrar a si mesmo. A seguir, exploraremos o que acontece quando essa decisão é tomada. Quando pela primeira vez você escolhe a si mesmo, mesmo que isso implique perdas de certas relações, papéis e certezas. Parar de se importar excessivamente não é um evento súbito, mas um processo. E como todo processo profundo, frequentemente se inicia com algum tipo de colapso. Essa virada costuma ocorrer em momentos de crise, uma perda significativa, o fim de um relacionamento, um esgotamento profissional, burnout, uma crise existencial. Aquela sensação avassaladora de não aguento mais, de que isso não faz sentido. É nesse ponto de ruptura que muitos iniciam, sem plena consciência, a jornada de volta para si mesmos. O filósofo Martin Heidegger descreveu algo similar como angústia ontológica, não uma tristeza comum, mas o desconforto profundo de viver uma vida desalinhada, de desempenhar um papel escrito por outros, de se sentir um estranho para si mesmo. Essas rupturas, por mais dolorosas que sejam, funcionam como convites. Convites para questionar tudo, para confrontar o que foi ignorado por anos. Quando você começa a dizer não ao que não ressoa com sua verdade, algo transformador acontece. Vínculos superficiais começam a se dissolver. Relações que só se sustentavam pelo seu esforço constante de agradar tendem a desaparecer. Tarefas que pareciam urgentes revelam-se irrelevantes. Máscaras caem. Silêncios se tornam mais eloquentes. Aqui reside um dos grandes desafios: a solidão inerente ao despertar. Muitas pessoas, ao se libertarem da necessidade de agradar, atravessam um período de isolamento. Afinal, grande parte de suas conexões anteriores era baseada em concessões, máscaras e performances. Quando essas estruturas desmoronam, o que resta? Esse vazio pode assustar, mas também é um terreno fértil. Pela primeira vez, você começa a fazer escolhas conscientes, a filtrar o que permite entrar em sua vida, a reconstruir, passo a passo, uma existência que tenha significado para você. Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, descreve metaforicamente essa transformação. O espírito precisa morrer como camelo, aquele que carrega fardos, tornar-se leão, aquele que conquista sua liberdade dizendo não, e finalmente criança, aquele que cria seus próprios valores e a si mesmo. Essa jornada é árdua, mas é o caminho da autenticidade. Na era da superficialidade, quem opta pela profundidade paga um preço. Contudo, o valor de viver em paz consigo mesmo é incomensurável. Este momento marca a virada, onde a dor da desconstrução começa a ceder espaço para a liberdade da reconstrução. A seguir, veremos o que floresce quando não se vive mais para agradar, mas sim para ser. Após a tempestade do desapego da aprovação alheia, instala-se um silêncio peculiar, um espaço vazio que, a princípio, pode parecer intimidador. No entanto, é precisamente nesse vácuo que as primeiras sementes da autenticidade começam a germinar. Livre das amarras da necessidade de agradar, você passa a se observar com maior clareza. Impulsos antes reprimidos ganham espaço para emergir. O que realmente o move? O que o paralisa? O que de fato lhe pertence? É aqui que a filosofia de Søren Kierkegaard ganha relevância. Para ele, o desespero surge do afastamento do nosso eu verdadeiro. E a cura inicia-se ao aceitar essa angústia como parte intrínseca do processo de nos tornarmos quem somos. Você começa a reescrever sua própria narrativa, com mais introspecção, mais escuta interior, mais presença no agora. Pequenas decisões antes negligenciadas adquirem novo peso. Como você investe seu tempo com quem caminha, o que consome. Nietzsche referiu-se à vontade de potência não como dominação, mas como uma força criadora que emerge quando deixamos de viver em função dos outros. Quando paramos de apenas reagir e começamos a agir a partir de um centro interno. Agir aqui,
Não significa necessariamente tornar-se mais produtivo ou eficiente no sentido convencional, mas alinhar ações com a verdade interior. É quando você começa a dizer sim apenas ao que ecoa genuinamente dentro de você. Esse é o começo da integridade. Curiosamente, ao cessar a busca por validação externa, você começa a atrair pessoas e oportunidades mais alinhadas com sua verdadeira identidade. É como se o universo respondesse à sua autenticidade recém-descoberta. Mas isso só acontece depois de atravessar o deserto do vazio, sem atalhos ou máscaras. E então, talvez pela primeira vez, um novo sentimento emerge: paz. Há um tipo de força silenciosa que não precisa de exibição. Ela nasce da compreensão de que você não deve nada a ninguém, exceto a si mesmo, no sentido de ser fiel à sua própria natureza. Não se trata de arrogância, mas de liberdade. Sêneca, em suas cartas, afirmava que a alma que alcançou a sabedoria é invulnerável. Essa invulnerabilidade não significa ser emocionalmente inatingível, mas sim não depender mais da aprovação externa para existir. A partir desse ponto, a vida começa a ser vivida com mais leveza. Não porque as dificuldades desapareçam, mas porque você deixou de carregar o fardo da performance constante. Não há mais a necessidade de provar que é bom o suficiente, de competir incessantemente ou de justificar suas escolhas para quem não está disposto a compreender. Surge então um paradoxo interessante. Ao parar de se importar compulsivamente, você passa a se importar mais, porém de forma seletiva e significativa. Você se importa com o que tem real valor, com o que constrói, com o que transforma. Abandona a vida à mercê de opiniões passageiras e volta-se para os fundamentos da sua existência. A clareza aumenta, a direção se revela. As ações deixam de ser reativas e tornam-se intencionais. E quando alguém tenta manipulá-lo através de culpa, medo ou chantagem emocional, você simplesmente não ressoa mais com essa frequência, pois essa linguagem já não o alcança. Você opera em outro plano, não superior, apenas fora desse. Jogo. O jogo da disputa de egos, do agrado compulsivo, da necessidade de ser visto. Você já se vê, já se reconhece, já se basta, em um sentido profundo de autoaceitação. No fim das contas, todo esse processo é sobre um retorno. Retorno ao que foi perdido na infância, ao que foi soterrado em nome da aceitação social. Retorno ao ser. O filósofo Plotino descrevia o autoconhecimento como uma jornada de regresso à origem, ao uno, não necessariamente em um sentido estritamente religioso, mas como uma metáfora da reconexão com a essência primordial. Essa essência não precisa ser criada.